Quirino é um desses trabalhadores, porque ele inicia sua carreira profissional como pintor de parede. Ele era um pintor, um artesão. E nesse momento a denominação de operário já começa a emergir como um indicador do empobrecimento daquela característica artística do trabalhador manual, do artífice, do artesão. Então, os negros que foram para a Guerra do Paraguai retornam com ideias libertárias, de igualdade, né, de democracia. E Manuel Quirino ele vai estar nesse ambiente, né, bastante saudável de reivindicações e de defesa de uma categoria socioprofissional como a dele, que era de artista, de operário, né, que ainda não tinha encontrado espaço na sociedade, que era uma sociedade excludente, preconceituosa. E ele vai e se insere na academia, ele se diploma desenhista, e daí em diante ele vai também participar de outros espaços. Depois da República, depois da abolição, Manuel Quirino se debruçou sobre os livros. Ele começou a pesquisar, ele entrevistou os africanos que ainda estavam vivos para saber de suas experiências de escravidão. Mas o fundamental, e o que ele mostra nos livros dele, que ele respeitava o africano, ele respeitava o negro. Ele soube muito bem utilizar-se das brechas sociais, né? E ele teve essa inserção de alguma maneira a minha análise é através dos estudos. Ele estudou a história das artes, ele mostrou que muitos artistas baianos eram negros. Ele também escreveu um artigo que foi publicado na revista do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que mostrou que muitos professores, engenheiros, oficiais do exército, médicos, eram negros, né? Para mostrar já naquela época que no século XIX existia uma grande variedade, né, em termos do perfil do negro. O negro não era só escravo, liberto, o negro podia ser médico, podia ser engenheiro, podia ser o que quisesse naquela época. Ele foi um funcionário público do estado da Bahia. Ele foi professor, se tornou professor do Liceu de Artes e Ofícios, professor do Colégio da Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim. Na República, ele vai ser um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Então, ali no Instituto Histórico, ele vai ser, como eu chamo assim, vai ser o palco, né, e o espaço em que ele vai dar voz, né, a todos os oprimidos. Manuel Quirino falava francês, ele era sócio de um instituto francês de pesquisa, né? Pelos padrões de hoje, a gente pode dizer que Manuel Quirino foi um intelectual como a gente considera hoje. Quirino também representa muito bem a mentalidade de sua época, cujo arauto maior nesse âmbito foi Rui Barbosa, que era a crença de que era impossível uma civilização sem um progresso das artes e das ciências, mas das artes principalmente. E Rui Barbosa deixa muito claro que o desenho era um indicador de progresso e de civilização importantíssimo. Ele chega a dizer que não havia nação desenvolvida que não tivesse um desenho avançado, né? O próprio Quirino se identificava como artista e artesão. Ele foi artista diplomado pela Escola de Belas Artes, é importante frisar. Ele não chegou a se formar em arquitetura por falta de um professor, né? Então quase que ele se tornou arquiteto. Até hoje não sabemos exatamente por que a turma não insistiu, né? Mas essas são outras pesquisas que vamos fazer. Mas ele se interessou por vários aspectos de registrar a história das artes na Bahia, porque isso fazia parte da vida dele. Tem que reconhecer que ele foi fundador dessa disciplina na Bahia, com o seu primeiro livro editado, que é o Artistas Baianos, né? Que é uma coletânea de biografias que ele fez de artistas seus contemporâneos e artistas mais antigos,
da primeira metade do século XIX e do século XVIII, que evidentemente é um traço da nossa cultura e também um traço da nossa cultura que relega ao esquecimento os feitos materiais e culturais e espirituais de uma faixa da população. E eu acho que a razão maior pela qual ele fez esse Artistas Baianos foi evitar que essas figuras fossem esquecidas, e o que eles fizeram e o que eles representaram na construção da nossa identidade imagética, não é? Caísse no esquecimento. Depois o interesse dele se transplanta para a questão do legado, da afirmação do legado africano, né? E aí ele vai justamente se voltar para aqueles aspectos da cultura onde esse legado era mais preponderante, que é a culinária, a religiosidade, essas coisas todas. Você veja que ele vai aí para outra frente de batalha. O Quirino descobriu que a culinária baiana era diferente da culinária do resto do Brasil. Mas para mim, o mais importante da obra dele é um livro pequenininho que ele escreveu, titulado O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, onde ele diz e defende que o negro chegou aqui com conhecimento. Ele veio da África com conhecimento, por exemplo, sabia técnicas de mineração, que na África eles eram pastores, eles sabiam trabalhar ferro. Então, além de trouxerem tantos conhecimentos de lá, que muita gente gosta de apresentar essa noção de que o africano veio sem conhecimento, até sem língua, sem nada, e veio aqui, criou tudo que viu aqui, e então inventou capoeira, isso aqui. Mas era isso que é importante para Manuel Quirino mostrar, porque enquanto o português, e ele dizia isso, ele vivia no ócio, porque para o português trabalho era coisa de escravo. Então quem realmente construiu o Brasil, segundo Manuel Quirino, eu concordo, foi o africano, aquele que chama o colono, né? Não escravo, porque de certa forma eles também colonizaram o Brasil, mesmo vindo aqui sem querer. Ele é vanguarda nessa dimensão de interpretar culturalmente a participação do africano como o africano colonizador. Ele se estabelece e ensina e a sociedade brasileira vai ser essa mistura. A Bahia de Outrora, nessa segunda fase, é um livro, acho que todo mundo deveria ler, porque é uma dimensão de uma Bahia antiga, da Bahia imperial. Ele trata muitas memórias, né? É bem memorialista também, de uma Bahia monárquica, em que os negros estão ali sempre presentes, o povo disputando eleições. Do ponto de vista da nossa cultura, esse traço de esquecer, né, de predeterminadamente esquecer, ainda está vigorando. A gente se sente na pós-graduação, na linha de História da Arte, com a mesma preocupação de Quirino. Para mim, ele é uma referência, porque é uma pessoa que lutou para estudar, que no início da vida a ideia era dele ser artesão. Ele disse que não é a vida que eu quero para mim, eu quero seguir a trajetória de meu tutor. Então ele estudou, trabalhou durante o dia, estudou à noite, estudou no liceu, estudou na Escola de Belas Artes, né, se tornou professor de desenho, se tornou também vereador por um tempo, líder operário. Ele criou e foi fundador e comandou 2 jornais, um jornal abolicionista e um jornal, né, operário. Então, ele fez muitas coisas nessa vida de lutas dele. Acho que ele é uma referência, porque ele se criou, ele se educou e procurou educar os outros. E, principalmente, preservar a memória da Bahia, preservar a memória do negro na Bahia, valorizar o papel do africano e do negro na Bahia.